Fala aí, pessoal, beleza? Hoje, nesse vídeo, a gente vai falar sobre um assunto que a gente trabalha muito, usa muito no nosso dia a dia. Lembrando que agora nós temos um novo programa, todas as terças e quinta no YouTube, a partir das 14 horas, a gente vai falar sobre algum assunto. E hoje nós vamos falar sobre brasagem, sobre solda, pode falar? Ou é só brasagem? Pode falar tudo. Então Acho que tá na bom. simplicidade. Do meu lado, Alexandre Luongo, ele é diretor técnico e de aplicação na Brasil Soldas. O que você trouxe aqui de diferente para nós hoje? Hoje nós trouxemos um pouco de teoria, explicar um pouco dos princípios de brasagem, do processo e também escolha de liga, né? Mostrando um pouco do grupo aí de grupo Fostec, grupo Silvertech, Perfeito. Alu Blend. Aqui na minha frente eu tenho vareta Foscopper, que é o comum que a gente vê no mercado. Depois tem 7% de fósforo, que é a mesma coisa dessa daqui, mas só que com um diferencial. 2% de prata, 5%, 15%, e essa daqui é... Nesse vídeo a gente não vai usar essa vareta, mas nós já gravamos o conteúdo com ela também. O que tem na composição dessa vareta? Essa é a nossa 26% de prata com estanho. Né? A base dela é prata, cobre, zinco e tem 2% de estanho para dar um pouco de fluidez. Essa daí, fluidez, para ter vibração e tal, ela é uma bem diferenciada. Além disso, ela já vem com o fluxo interno. Então ela tem alma de fluxo. Entendi. Então você não precisa adicionar nada, você vai fazer a brasagem. Perfeita qualidade. Legal. A gente já gravou o conteúdo dela, mas a gente não vai falar sobre ela nesse vídeo. Nesse, nós vamos falar sobre Foscopper e seu Foscopper. Vamos para a prática agora? Bora lá. Fechou. Alexandre, aqui na mesa nós temos 8 ligas de brasagem, certo? Certo. É liga de brasagem que se fala mesmo? Exatamente. Tá. Aqui, no popular a gente chama de solda, mas é liga de brasagem. Aqui é o seguinte, no mercado o pessoal não está acostumado a encontrar tudo isso. É isso que a gente está trazendo. Então, a maioria no mercado usa esse material aqui, que é o Foscopper. Né? Eu diria que é a liga mais barata, de menor tecnologia que a gente tem. Mas o mercado inteiro só vende isso para tudo. Ela é uma liga de Foscopper com um banho de prata. Exatamente. Para que serve esse banho de prata? Banho de prata é até para evitar uma oxidação superficial e para corrigir uma aparência da vareta que ela não é tão bacana. Por isso que eu falo, é a liga de entrada de todas as empresas. Tá, então, mas esse banho de prata para a performance na hora que a gente está fazendo a brasagem não serve para nada. Não serve para nada, não muda nada, não acrescenta nada. Só evita que a vareta esteja oxidada. Legal, então é visual. Visual. Beleza, então esse daqui é o Tag Boy, é aquele produto que você encontra em todos os lugares. Na verdade é o único produto, de várias lojas que eu tenho rodado pelo Brasil, é o único produto que você encontra. Você raramente encontra outra coisa. Sendo que a gente tem, a Brasil Soldas tem ligas muito mais tecnológicas. Aqui, ó, nós estamos trazendo, como você falou, nós estamos trazendo 7, 8 ligas aqui da área de refrigeração e não são todas. Tá? E muito mais ainda. Muito mais. Só na linha de solda prata, a gente tem quase 10 ligas diferentes ou mais aí, dependendo da aplicação, aí se desenvolve. Legal. E aí, depois dessa mais comum, depois vem essa daqui que é as duas próximas aqui, só muda a geometria. Mas a gente está falando de um Foscopper de ótima qualidade, com 7% de fósforo e 93% de cobre. Só isso. A liga é só isso. E ela é esse grupo, né? Até a 15% de prata aqui, ele só é para ser usado em cobre com cobre ou ligas de cobre. Perfeito. Tá? Nada mais. Tá. Então, basicamente, atende 90% da área de refrigeração e climatização. Legal. Então, aqui nós temos uma Foscopper redondinha e depois tem essa daqui que é a Flat. Liga a mesma, 7% de fósforo e o resto cobre. Nada mais. Só cobre. Legal. Cobre puro, quanto mais puro, melhor. E aí, esse material eu vou usar para fazer emenda de tubo de 1/4, 3/8, meia. Aí que começa a seleção da solda. Então aí tem um aspecto que vai fazer você usar esse material ou não usá-lo. Que é a capilaridade. Não? Nós vamos falar mais tarde da capilaridade. Legal. Aqui, primeiro passo. Isso aqui o pessoal usa para quase tudo, inclusive essa daqui também é um Foscopper. Só que assim, onde você tem um ponto de grande vibração, tem a vibração, não é o ideal você usar esse material. Porque com o tempo, na hora você não vai ter vazamento. Mas com o tempo a tendência é ocorrer em microtrincas e ter vazamento. Então, tipo, eu vou fazer uma brasagem, uma emenda num tubo no meio de uma infraestrutura onde não tem muita vibração. Ok, o ideal é esse. E até qual diâmetro de tubo? Qualquer diâmetro? Qualquer diâmetro. Tá. Então, qualquer diâmetro, a diferença é assim. Aí entra a capilaridade. Então, se você precisa de muita penetração, a tua folga para usar isso aqui tem que ser bem justinha. Entendi.
Aí por quê? Porque ela tem menos capilaridade do que quando você acrescenta prata. Tá. Então, acrescentou prata, aumenta o poder de penetração da solda, que é o que a gente fala que é a capilaridade. Tá? Legal. Então quer dizer que se eu tenho o melhor dos mundos ali, uma bolsa com o diâmetro certinho, ou estou usando uma luva num tubo de 5/8 no meio de uma infraestrutura que não tem muita vedação, Para soldar com essa liga vai funcionar perfeitamente. Cobre, Beleza. Depois dela, vem qual aqui na mesa? Aí a gente começa a acrescentar um pouco de prata. Então a gente começa com 2% de prata, que ainda não é a melhor liga, mas é um bom custo-benefício. Uhum. Depois vai para 5% de prata, 15% de prata. Perfeito. 15% é a melhor de todas para você brasar. Se você pudesse, por custo, brasar sempre com 15 é o ideal. Certo. É as três que nós temos aqui. Exato. 2% de prata, 5% de prata, E 15% de prata. Exato. Na composição da vareta, ela vem cobre, fósforo e prata. Exato. Certo. Então, o 2% é prata. Logicamente, 2% de prata, 7% de fósforo. O fósforo ele se mantém próximo ao 7, mas Tá. aí dentro da liga às vezes ele varia 5, 6, depende da norma. Entendi. Tá? Então, mas a prata grosseiramente, 92% é cobre. 7, 8, 9. Então, 91% de cobre, 7 de fósforo e mais 2 de prata. E esses 2% já faz uma diferença grande. Porque, é o que eu te falei, a prata é o melhor elemento, a melhor capilaridade que você tem. Aham. Então, por exemplo, o que isso altera? Que nem a gente estava falando, a gente vai falar mais para frente aí dos tubos. Você fez a bolsa, ficou com uma folga muito grande, o que acontece? Você precisa de mais força capilar para ter penetração. Perfeito. Então, com o cobre e fósforo, você tem menos força do que com prata. Aham. Então, você acrescentou prata, você tem mais força, a folga é maior, ele vai penetrar melhor. Entendi. Tá com a folga justinha, tá tudo perfeito, que a gente sabe que não é assim no mercado. Sim, sim. Então, o ideal seria, se utilizar uma 5% de prata, você tem uma qualidade, você já testou, você sabe? Sim, a soda a gente, é muito mais fácil. A última obra de VRF, inclusive já faz um tempo que nós fizemos um mini, e a gente usou 100% a 15% de prata em todos os pontos de brasagem. A melhor liga fosforosa aí que tem para você atuar com. E aí, no final das contas, eu fiz o cálculo ali, eu usei, se eu não me engano, eu preciso puxar na memória melhor, mas foram 2 varetas no total de... Mentira, desculpa, foram 4 varetas no total, e eu acho que foram 80 pontos de brasagem, e aí eu fiz o cálculo ali, eu falei, cara, eu prefiro fazer esse investimento numa vareta de melhor qualidade, de melhor fluxo, do que, não sei, depois ter uma vibração num equipamento desse. O mercado é curioso, né? Aham. Por quê? Você, por exemplo, quando você solda com uma 15%, você também não precisa ter. Não precisa ser o melhor brasador, o melhor soldador. Sim, sim. Porque a solda é boa. Aham. Mas o mercado ele vai. O cara que está começando, ele não solda, não tem tanta prática e ele usa a pior solda. Uhum. E aí é o Qualidade pior, do é o pior dos mundos. Quando ele começa a melhorar e conhecer um pouco mais, ele vai usar uma solda melhor e ele já é melhor. Aham. Então, assim, a diferença começa a ficar muito grande entre o bom e o mau instalador, né? Entendi. Tá certo. O ideal seria, o cara tá começando, ele usa a melhor solda, usa essa um pouquinho mais cara para compensar, que ele não faz uma boa bolsa, ele não tem um equipamento legal para fazer a melhor bolsa possível, ele não tem a melhor qualidade, a melhor técnica, então ele usa a melhor solda que corrige um pouco da deficiência dele. Ou seja, a gente faz a parada ao contrário. Inclusive eu mesmo já fiz muito isso Sim. de, vou no mais barato. E às vezes o mais barato, às vezes não, a grande maioria das vezes esse mais barato sai muito Então, caro. o mais barato vai fazer, às vezes, você perder um cliente por má qualidade, ou ter que fazer 2 ou 3 retornos para corrigir o trabalho que você fez, que a gente não contabiliza, né? Falar, não, eu gastei pouco na solda, gastei menos na vareta, economizei R$50 na obra. E aí deu um vazamento. Aí deu um vazamento, você gasta mais 2, 3 dias para achar o vazamento, para corrigir o vazamento, tem que trocar gás, fazer vácuo de novo. Abrir forro e o cara não vai te pagar essa instalação. Não, essa aí é garantia. Garantia. Exatamente. E voltando aqui para a mesa, depois nós temos a linha Silvertech, correto? Isso. Aí aqui a gente já vai para uma linha de solda prata. Solda prata também solda cobre? Solda. Só não vale a pena, porque aí você está indo para um custo altamente elevado, você tem uma necessidade de fluxo, por quê? A solda fosforosa, o fósforo, esse fósforo que a gente estava falando na liga, ele faz a função do fluxo, ele limpa o cobre. Aqui você já precisaria de fluxo. Então você aumenta um elemento, aumenta a dificuldade do processo ali nesse termo, mas você poderia usar, só que vai ficar muito mais caro e não é tão eficiente. Não tem a necessidade. Então, normalmente, a solda prata ela é muito recomendada para quando você tem tá unindo corpos que são de materiais diferentes. As ligas também, diferentes. Né? Então, você vai fazer um cobre com aço. Perfeito. Um cobre com inox. Cobre com latão. Cobre com latão. Dá para usar a fosforosa, porque o latão é uma liga de cobre. Sim. Mas aí você tem que acrescentar o fluxo, mas também fica melhor você usar uma solda prata, já que você já está usando o fluxo, ela é mais eficiente. Perfeito. Tá? E essa vareta tem um diferencial nela, né? É.
A base, falar um pouquinho da base dela. A outra é cobre e fósforo, e tem com prata e sem prata. Aqui a gente já está falando a base é o quê? É prata, cobre e zinco. Aí você tem outros elementos que vão melhorar a fluidez, baixar a temperatura, aumentar a resistência. Por isso que tem uma gama enorme. Para essa área de vocês, para refrigeração, para fazer pequenos trabalhos, a gente recomenda essa 26%. Certo. E a gente já manda ela com fluxo interno. Não sei se vai dar para ver no vídeo. Depois a gente puxa ela aqui. Mas é uma vareta que ela já vem com o fluxo no meio. Você não tem que carregar um outro elemento. A quantidade de fluxo ideal para você usar na brasagem é um fluxo de alta qualidade. Então você vai fazer uma brasagem, quando você acabou a brasagem, você vai ver a qualidade dela é perfeita. Quase não tem resíduo para você remover, porque o resíduo de fluxo é chato. Ele cristaliza, ele fica muito duro, é difícil de ser removido. Então, assim, é uma vareta... Aí já vem a quantidade exata. Você não precisa aplicar mais fluxo ainda. Legal. Exatamente. E daí, seguindo a ordem aqui, aqui a gente não usa tanto na parte de refrigeração residencial, vamos falar assim. Até usa, né? Geladeiras e tal. E também, isso daqui é muito usado em unidades condensadoras, tanto de carro, né? Mais na linha automotiva, e alguns condensadores, alguns trocadores de calor comercial ainda usa alumínio. Essa é uma liga para você unir ou fazer um reparo em alumínio com alumínio, um furo, às vezes um condensador, alguma coisa assim, ou para você fazer a união de cobre com alumínio. Então essa liga, ela é basicamente, ela tem, a maior parte dela é zinco e tem 22% de alumínio. Então o zinco, ele é bem importante, ele faz a união, principalmente ele reage, né? Você vê, a solda prata é prata, cobre e zinco. O zinco é o fluxo? Não. São o coisas fluxo é diferentes. outra coisa. O zinco, ele faz parte da liga. Tá bom. Por quê? Quando você vai unir, por exemplo, você vai unir cobre, você vê, a liga, a base dela é cobre e tem o fósforo para limpar. Certo. Então a difusão que acontece na brasagem, ele reage, cobre com cobre. Quando você começa a colocar itens diferentes, o material tem que ser compatível. Então aqui, por exemplo, você vai soldar alumínio. O cobre com alumínio é complicado. Então o que faz a temperatura união? Diferente. É o zinco, a liga de brasagem. O zinco vai fazer a união com o alumínio que tem na liga. Colagem, mais ou menos assim? A difusão. A difusão, beleza. Colagem não. É que, vamos lá, quanto tempo de área você tem no mercado de ligas, de solda? São mais de 30 anos. Eu me formei engenheiro trabalhando e produzindo ligas de brasagem. Você é engenheiro mecânico? Sou engenheiro mecânico. Legal. Mas eu comecei atuando nessa área de aplicação de brasagem para a área elétrica, para todo o mercado aí brasileiro, para fora. E aí eu trabalhei lá por mais de 20 anos e continuo até hoje. Legal. Sempre ligado à brasagem. Então eu algumas vezes falo algumas palavras erradas aqui e ele me corrige e tá certo, porque ele é engenheiro, eu sou... Mas a ideia não é corrigir, mas assim, a gente falar certo, né? A gente tenta passar a técnica de uma forma que seja entendida por quem não tem, essa instrução. Sim. Não é usar termo difícil, mas a gente até muitas vezes fala alguns termos simplificando a coisa para a pessoa entender, né? Mas é o básico da parte técnica, né? Tipo, o certo não é falar gás de refrigeração, é fluido refrigerante. Isso. Não é fazer solda, a gente faz brasagem. Mas a gente fala, é Brasil Soldas. Mas é porque vocês não trabalham só para a linha de refrigeração, trabalham com uma linha muito mais completa. Mas a gente, no mercado, a gente sabe que isso aqui é conhecido como solda. Então, solda para fazer a instalação. Vareta de solda. Vareta de solda. Na verdade, é uma liga de brasagem, é uma vareta de brasagem. Mas também não é errado a gente chamar de vareta de solda, ou é? Não, errado não tem nada errado. Não, mas o correto é chamar de liga de brasagem. É uma liga de brasagem. Vareta de brasagem? Sim, mas no mercado brasileiro, desde que eu comecei a trabalhar, é solda e pronto. Perfeito. A gente, novamente, vai usar esses produtos na prática. A gente vai fazer a brasagem de um compressor aqui na hora em um sistema. Mas antes a gente vai falar um pouquinho, teoricamente também, sobre como fazer esses trabalhos. Precisa fazer a circulação de nitrogênio? Se não fizer a circulação de nitrogênio, o que vai acontecer? Qual que é o diâmetro da bolsa que a gente precisa fazer para fazer as emendas desses tubos? Entender um pouquinho da teoria para aplicar, né? Exato. Então, uma linguagem simples, que eu falei, tentar explicar o que acontece quando você está fazendo, para você poder corrigir também um problema na prática, né? Exatamente. Saber, eu tenho lá, tô com uma bolsa irregular, o que eu faço? Vou jogar tudo fora? Não. Vou refazer? Vamos Às vezes você consegue melhor forma bolsa para trabalhar. Então, fica ligado, vai até o final nesse vídeo. E se você é um pouco ansioso, assim como eu, coloca no e-mail aí, depois você assiste de novo. Vamos lá, vamos terminar aqui. A gente não comentou, mas só que a Brasil Soldas tem uns tubetes aqui bem diferenciado, né, pra gente... Sim. Na verdade, a gente está também tentando levar isso para facilitar a escolha do material, porque é difícil, vai explicar tudo isso, o cara vai lembrar lá na hora, tem que soldar aço com cobre, e aí? Então a gente está colocando, toda a liga a gente coloca
para que ela serve. E a composição ali do lado também. Tipo, ó, essa daqui... Lado, temperatura de trabalho, tudo mais. Difusão e tal. E aqui, ó, composição P, 7%, CU, 93%. E aí a gente tem os grupos de ligas, né? Então, por exemplo, tudo que é para cobre, essa base da refrigeração é o verde. Então a gente vai... Sempre você vai identificar a variação dentro dessa faixa para você soldar a parte de cobre, de instalação. Quando você vai para uma solda prata, é o laranjinha. E aqui, ó, já vê, que a gente estava falando, materiais diferentes. Então, ó, ferro com cobre, latão com cobre. Tá escrito bem claro que é para você, ó, eu tenho lá minhas peças, eu sei o que é, eu vou lá e escolho a solda. Aqui no caso dessa alumínio, liga, ela solda tanto alumínio com alumínio para um reparo, que ela adere no alumínio, e alumínio com cobre. Tá? Então essa também a gente não comentou, mas ela já vem com um fluxo interno, que é um fluxo especial, porque o fluxo ele tem que estar adequado com a solda. Não é qualquer fluxo. Por exemplo, esse fluxo nosso, que é um carro-chefe, o BR-45, ele é para o grupo de solda prata. Por quê? Porque a temperatura dele, isso a gente vai ver depois na teoria, ela vai dali na faixa de 600 graus até uns 750. Então dá para usar no grupo de solda prata. Se eu for usar ele com alumínio, não dá, porque essa solda aqui ela trabalha na faixa de 400 graus. Né? Então o fluxo não vai nem começar a ação dele, vai atrapalhar teu processo. Então aqui é um fluxo especial para alumínio. Entendi. Tá? Legal. Vamos lá para a TV agora e depois a gente vai na parte prática. Aqui vamos hoje com a Brasil Soldas e a FGTech passar um pouco de brasagem para vocês, tá? Então vamos lá. São os princípios bem básicos de brasagem para a gente poder ter uma compreensão do processo e poder fazer melhor no dia a dia. Então, assim, umas coisas que eu gosto de sempre começar é explicando alguns termos de brasagem. São um pouco mais técnicos, mas importantes. Então, coisas que vocês têm que ligar com brasagem. Temperatura de brasagem abaixo do ponto de fusão das peças, né, que você está fazendo. Está fazendo uma tubulação, você não vai derreter o cobre. Você só vai derreter a liga que você vai unir o cobre, certo? Se for cobre e aço, a mesma coisa. Outro, difusão. Difusão por quê? Porque essa união, né, a gente estava até comentando, não é uma colagem, não é nada. O que é? Uma reação do material, que ele abaixo, que ele, sob efeito de temperatura, ele liga, ele se une numa camada bem fina. Isso é uma difusão, tá? Não é uma fusão, é uma difusão que acontece nessa ligação. Depois a parte de atração capilar e força capilar, que é uma particularidade da brasagem para que a solda tenha penetração na junta. Então é uma força que a gente vai ver mais para frente. Então gravem esses termos aí, que isso aí é bem importante para a gente poder compreender a brasagem. Bom, olha lá. Começar com essa diferença. Solda. Quando você faz uma solda, né, que é o que a gente está acostumado a ouvir, você tem a união de duas partes, mas você funde as duas partes. Então, por exemplo, você pode ter ou não material de adição. Você pode pegar duas chapas, por exemplo, de aço, encostar elas, vir caldeando com o maçarico e fazer a união. Você fundiu as duas, elas vão se unir, e a gente fala, aquele ponto de união é mais forte do que o resto do material. Mesma coisa com cobre, normalmente com elementos iguais é o que você vai fazer uma solda, tá? Quando a gente vai para a brasagem, a gente faz a união dos materiais sem que ocorra essa fusão. Então você só derrete a liga que você está adicionando para unir. Então é abaixo do ponto das duas. Por isso que a gente consegue unir materiais que têm pontos de fusão diferentes. Por exemplo, o cobre 1000, o aço um pouco mais, ou até um alumínio com cobre, que são pontos bem distintos, um 1000, outro na faixa de 600. Né? Então na brasagem, a liga tem que ter um ponto abaixo dos dois. Aqui mais ou menos dá para a gente ver de uma forma gráfica. Né? Então aqui uma solda, onde você tem a temperatura, né, o gráfico é de temperatura, então na união a temperatura dos dois vai ser igual à temperatura dos corpos, na união, e na brasagem a temperatura ela vai estar abaixo dos dois corpos. Que se forem iguais, você vai ter as duas lá do cobre, por exemplo, a 1076 graus mais ou menos, e a brasagem ela é em torno de 650, 700 graus ali, que é o que a gente faz. Então é bem abaixo dela. Capilaridade, né? Capilaridade é um termo mais técnico, essa seria bem essa força que o material, quando ele atinge o estado líquido, dele penetrar numa junta. Então aqui a gente vai ver melhor, quer ver? Uma forma gráfica, esse é um exemplo. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma placa com frestas diferentes. Né? Então uma fresta bem fininha, aqui a gente vai alargando a fresta. Aqui a gente colocou a solda, aqueceu, e aí você vê, aqui a gente determina a força capilar do elemento, ou seja, na fresta mais adequada, o material sobe pela fresta, né, e atinge uma altura mais alta. Quando você tem uma fresta muito larga, você precisa de mais força capilar, e aí ele vem numa temperatura mais baixa. Ele vem numa altura mais baixa. O que isso impacta? O que a gente estava comentando. Se você tem uma
A união dos dois tubos, por exemplo, com uma bolsa com muita folga ou uma folga irregular, onde alguns pontos vão ter uma folga muito larga, a solda ela vai ter dificuldade de penetrar naquela junta. E o que você precisa para dar resistência é a penetração, porque ela não tem a força, por exemplo, de uma solda, que é onde na junção é mais forte do que no resto. Ali não. Na brasagem ela é mais frágil. Então, se você não tiver uma boa área de ancoragem, de aderência, o que vai acontecer? A tua junta vai vazar. Então aqui, Alexandre, vamos imaginar, a gente usa um tubo redondo, certo? A gente fez uma bolsa ou está usando uma luva, e aí tem a medida perfeita, que é esse risquinho aqui. Isso, exato. E aí, na hora que a gente está fazendo a brasagem, aquecendo o tubo, adicionando o material, e aí como tem essa medida perfeita, esse fluxo, né, essa capilaridade, ele sobe, fechou até aqui. Agora aqui um pouquinho maior, só fechou até aqui. Nesse que está maior ainda, fechou só até aqui. E se eu fizer um buraco, uma bolsa muito grande, só fechou até aqui. Até o ponto dela nem penetrar. A gente acha, por exemplo, muita gente acha que ela desce por gravidade. Eu tenho que colocar o circuito de pé para poder a solda penetrar, e não é isso. Ela vai por uma força capilar, a brasagem. Entendi. Então o importante é aquela folga que vai fazer o material fluir para dentro. Se tiver uma bolsa ao contrário, ela vai subir do mesmo jeito. Aqueço o material subindo e aí o fluxo vai conforme o calor. É a capilaridade. Você pode voltar dois rapidinho aqui, só para tirar uma dúvida? Mais uma. Brasagem. Não, volta. Isso. Aqui, como você comentou, quando faz a soldagem, os dois materiais estão na mesma temperatura. Aí quando a gente faz a brasagem, aqui seria a temperatura de fusão. Né? O ponto da brasagem, você vê, é bem abaixo do que dos dois materiais. Ele não pode ser acima de nenhum. E se eu chegar na temperatura dos dois, vai furar. Vai furar. Entendi. Exatamente. Aí você começa a ter outras dificuldades. Isso acontece muito no alumínio, né? Sim. Mas como é mais fácil, a temperatura. Exatamente. Beleza, continua aí, por favor. Obrigado. Aqui, ó, pra gente falar um pouquinho da junta, que é exatamente aquela folga que a gente estava falando. Então, por exemplo, aqui são formatos de uma forma rápida, né? Como você deve fazer. Então, esse é o correto. Você abrir a bolsa com o equipamento e colocar um tubo por dentro do outro, gerando essa folga, que é o amarelo. Isso vai fazer com que a solda penetre, se tiver na folga adequada para a capilaridade. E aqui, ó, se você faz, por exemplo, uma abertura de tubo desse jeito, exagerando, né? E você vai montar o tubo por dentro, o que vai acontecer? Ele não tem, no início você tem uma folga muito grande, você vai até acomodar a solda, porque você enfia a vareta, vai gastar muito mais produto e não vai ter uma boa abrasagem, tá? Então aqui acontece a mesma coisa para um fechamento, por exemplo. Então o ideal é eles sempre estarem as paredes paralelas. Aqui um último detalhe, né, que no caso das soldas fosforosas você não tem o uso do fluxo, mas na solda prata, no alumínio, em outros você tem. Então só para a gente entender como é que o fluxo funciona, você tem que calibrar a temperatura do fluxo para aquela operação, né? E ele tem 4 momentos. Quando você faz uma solda prata, ele até auxilia você perceber o momento exato de colocar a vareta. Então, no primeiro momento você aplicou o fluxo, você tem os óxidos e o fluxo está por cima. A partir do momento que inicia o aquecimento, ele começa a reagir com os óxidos e remover da superfície, e esses óxidos eles vão saindo através do fluxo, né? Quando deu aqui, depois de um determinado tempo, ele começa a ficar mais branco e a temperatura está atingindo exatamente a temperatura de trabalho, que é a hora de você colocar o material. Isso na prática dá para ver melhor. Aqui mais para a gente entender a função do fluxo. Por quê? Porque ele tem que estar exatamente no material que você quer que ele faça essa função. No cobre não é necessário, você usa a vareta fosforosa, o fósforo da própria liga ele vai fazendo a limpeza. No caso de outros elementos, você precisa do fluxo para fazer essa limpeza. Então, não adianta você pegar o fluxo, vai unir cobre com latão. Você aplica ele no cobre, não tem contato com o latão, e aí você acha que ele está fazendo a função. Não, ele só está atrapalhando. Então, vamos lá. No processo de brasagem, a gente colocou aqui em 6 passos, que normalmente quando você usa solda fosforosa são 5, que é o que é importante de se preocupar. Primeiro, a preparação das superfícies. O que é preparar a superfície? Limpá-las. Porque o material fica exposto, fica armazenado, ele vai oxidando. Então esses óxidos vão atrapalhar a qualidade do processo. Então o ideal é você pegar uma buchinha, fazer uma limpeza ali de onde você quer que a solda penetre, e aí você facilita o trabalho do fósforo e o trabalho do fluxo. E aí você já tem o corpo limpo. Depois seria a aplicação do fluxo. No caso da fosforosa não tem essa etapa. O terceiro, você vai fazer o aquecimento dos corpos, né? Sem a liga. Não adianta você jogar a chama em cima da liga, derreter a liga e não ter os corpos na temperatura adequada. E não vai acontecer a difusão, não vai ter uma boa abrasagem. Vai ser uma solda fria, que a gente chama. Depois, a partir do momento que os corpos começam a chegar na temperatura, que no cobre é fácil de a gente ver, né? Porque ele vai mudando a cor.
Aí você vai e acrescenta o material. O material ele tem que derreter no contato com os corpos e não pela chama. Então, até a gente fala, o ideal é você estar no momento de colocar o material com a chama posicionada para outro ponto. Depois, o resfriamento e limpeza da peça. Então você pode deixar ele resfriar naturalmente, ou você pode, que nem a gente já usou aí a técnica, acelerar um pouquinho o resfriamento, né? Depois que ele baixou um pouquinho a cor, já não está vermelho, até para você não ter um problema, com pano úmido, alguma coisa assim, funciona bem e já deixa a peça limpa para você fazer uma inspeção. Que seria a última etapa, é você olhar o cordão, se não tem nenhuma falha, olhar se o menisco está bem feito. Esse menisco é importante que ele esteja formando uma barriga assim, não para fora, não formando um excesso de material, mas ele mostrando que teve penetração na junta. Então vamos lá, vamos dar uma olhada nisso de uma forma. Então ali, a gente vai ver na prática, mas seria a limpeza. O aquecimento, é importante a gente se preocupar com o tipo da chama? Mas assim, tem uma variação enorme aí no mercado. O pessoal usa gases diferentes, ou GLP, na indústria usa oxiacetileno, usa hidrogênio, tem N gases. Tem gente que defende uma chama neutra, tem gente que defende uma chama mais carburante, e tem muita gente na prática que acaba usando mais oxigênio para acelerar o processo. Depende muito da prática do operador. O ideal, a gente recomenda uma chama neutra, para você ter um equilíbrio melhor ali. Se você aquece muito rápido e não tiver prática, você pode prejudicar a abrasagem. Aqui, a posição, né, da chama no aquecimento e a vareta posicionada normalmente do outro lado, quando é possível. Eu sei que numa instalação às vezes não dá para você fazer isso. Então, mas o ideal é você procurar não derreter a vareta com a chama, e sim aquecer os corpos. Aqui a deposição do material, né? E aqui o final. Aqui você vê, esse escuro aqui na peça é um efeito do fósforo que tem na liga. É a limpeza que ele fez no material. Então ele acaba dando essa manchada que ele praticamente reage com tudo que é óxido que tiver ali, ele faz a limpeza. E olha, não sei se dá para perceber na imagem o menisco. Você vê que você consegue perceber que ele está para dentro, a superfície está ao contrário, porque teve uma boa penetração da solda, que também em alguns corpos você consegue observar na coloração do tubo. Agora, tudo que a gente conversou aqui na teoria, a gente vai fazer na prática. E primeiro a gente vai usar a linha fosforosa, que é cobre e fósforo, certo? Cobre e fósforo com prata também, em Legal. alguns casos. Beleza. Basicamente esse grupo. Então a gente vai começar na Silfostec 7% de fósforo, redondinha e a flat. Depois com 2% de prata. 5 e 15. Perfeito. Então a gente vai fazer vários pontos de brasagem aqui, várias bolsas. Como vão ter várias bolsas, e assim, a gente está no campo, às vezes a gente tem uma ferramenta que não faz aquela bolsa corretamente e tal, então a gente vai usar várias ferramentas também, porque é o nosso dia a dia. E se uma bolsa ficar com, qual que é o nome? Folga. A folga grande ou irregular, né? Isso vai causar problema. E aí você tem formas de amenizar os problemas para melhorar a possibilidade de dar certo. Então o ideal é que a gente tenha sempre um pouco de cada modelo de liga, né? Exato. Na bolsa, porque às vezes a gente vai usar vários maçaricos também. Aqui, ó, até a gente recomenda, né? Você ter pelo menos a 7% de fósforo, cobre e fósforo, e a 5% de prata. Pelo menos essas duas. No mínimo essas duas. O ideal é você conseguir pelo menos ter a 15, ou não dá para comprar 5, compra um pouquinho da 2. Entendi. Mas a 5 é um coringa, vamos dizer assim. Na prática, na refrigeração, ali no dia a dia. Show de bola. Então, antes, vamos falar sobre a bolsa. E para a gente fazer bolsa, a gente precisa de ferramentas. Ou senão você pode usar luva de cobre também. Mas dependendo, tem algumas luvas que ela vem com uma folga bem maior, viu? Sempre tem tolerância, né? Você faz a medida, por mais que você ajuste, às vezes o tubo está no mínimo, a bolsa está no máximo, a folga vai ficar maior. Tudo bem que a gente não tem ferramentas aqui para fazer essa medida, mas qual que é a medida perfeita para a gente fazer uma união desse tubo de 3/4? Então, na verdade é um intervalo. Ele vai de 2 centésimos, de 5 centésimos até 2 décimos. Do que? De folga. Mas é de 2 centésimos de milímetro. Então é bem justinho. Bem justo. Até também continua justo ali. A gente vai ver aqui na prática que tem pontos que você percebe que tem uma folga bem maior. Perfeito. Já está próximo do meio milímetro aí, né? Tá. Que é o limite, seria da... Então vamos começar aqui. Primeira coisa, eu vou escariar, vou tirar a rebarba interna quando a gente corta esse tubo, tá? Por quê? Às vezes com a ferramenta que a gente vai usar, essa rebarba que fica internamente aqui, eu vou fazer a força para abrir essa bolsa, mas essa rebarba atrapalha e estoura a bolsa. Isso acontece muito. Então sempre faça o rebarbeamento ou escariar, tirar essa parte interna.
Aqui eu vou usar um expansor hidráulico. Existem várias marcas no mercado. Esse expansor hidráulico ele tem um valor um pouco mais elevado do que as outras ferramentas no mercado. Então, para quem faz muito sistema BRF, faz muitas soldas, isso daqui vale muito a pena. É um divisor de águas, tá? Então, ele vem várias castanhas aqui que a gente troca dependendo do diâmetro de tubulação. Vou colocar o tubo aqui dentro, fechar o óleo e aí a gente vai bombeando aqui. Foi até o final e ele faz uma bolsa uniforme. Você pode comentar um pouco sobre essa bolsa, Alexandre, por favor? Como essa folga ela é bem precisa, né? Então essa circularidade aqui é muito importante. Então às vezes você pode abrir o tubo com outras ferramentas e essa circularidade não estiver boa, quando você fizer o encaixe no tubo, você vai ter folgas variadas ao longo de todo o perfil aqui. E isso pode atrapalhar a abrasagem, porque a folga maior precisa de mais força capilar, a folga menor precisa de menos força capilar. O cobre e a prata diferem já em relação a isso. Por que a gente acrescenta um pouco de prata na liga? Para aumentar essa força capilar. O que a gente quer é penetrar nessa junta o máximo possível para dar uma boa aderência. Perfeito. Então aqui, ó, essa daqui tá legal. Tá legal. Visualmente ali, depois a gente tem que pegar um tubo, né? Claro. E colocar um dentro do outro. E aí você vê que ele entra com uma... Esse caso, ele tá bem justinho, tá bem perfeitinho, tá vendo? Então, como a folga tá mais adequada, você pode soldar com foscouper, que é a solda mais acessível aí no mercado. Sim. Então, você vai trabalhar legal, desde que não tenha muita vibração nesse ponto da abrasagem, ok. Então, quanto menor a junta, menos prata eu preciso usar no sistema. Exato. Quando não tem vibração, isso, certo? Isso de uma forma simplificada é isso. Então aqui eu posso usar a 7% de fósforo. Pode usar só fósforo que vai bem, porque ela ficou bem justinha e tal. A 7% de fósforo é o foscouper comum que a gente está acostumado no mercado, tá? Mas uso de boa qualidade. Né? Exatamente. Exatamente. Então, ó, eu já fiz uma bolsa nesse tubo aqui, então nesse caso aqui eu não vou usar esse. Agora a gente vai usar um outro tipo de alargador ali, expansor. Eu vou, novamente, retirar toda a rebarba interna do tubo. O que eu faço? Passo o dedo aqui para ver se ele tá rente à parede, beleza? Ó, só colocando, a gente vai usar BR Fostec 7, que é o 7% de fósforo na liga, porque nós estamos brasando cobre com cobre. Perfeito. Legal? Aí tem a redondinha e a flat, que nós vamos testar as duas. Então, e agora eu vou usar esse expansor aqui. Esse expansor tem no mercado, ele já tem um valor bem mais acessível do que o hidráulico. Ele é manual, exatamente. Lembrando que todos esses expansores, quando você trabalha com tubo rígido, você precisa destemperar o tubo, tá? Destemperar como? Aquecendo onde você vai fazer a bolsa. Então, vou colocar o tubo aqui dentro e a gente vai fazer a pressão. Ó. Aí já vai fazendo academia também. Exato. Rapaz, ficou legal também. Ficou bem bonita. Dá uma analisada, por favor, Alexandre. Ó, tá no mesmo nível do hidráulico. Assim. Essa peça, não vejo muita diferença em relação ao hidráulico. Vamos colocar um no outro aqui? Ó, perfeito, hein? Sim. Mostra lá pro pessoal, por favor. Aqui, ó, a junção. E aqui que é importante observar, ó. No entorno, se você tem variação na folga. Porque se ele não tiver bem circular, as paredes no encaixe, aí vai ficar um lado fazendo uma onda e tal. E essa variação pode atrapalhar a abrasagem. Beleza. Agora, eu vou pegar um outro material aqui, uma outra ferramenta. Eu vou usar o flangeador só para travar o tubo, tá? Não vou usar o flangeador. Neste caso aqui, vou usar só para travar a ferramenta. Que a gente vai usar um... Aí você está indo do equipamento ideal, que não precisa nem fazer força, o equipamento manual, e agora um equipamento mais simples, mais barato. Isso, exatamente. Aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Eu vou escariar o tubo, tá? Eu estou usando esse flangeador aqui só para a gente ter um apoio melhor. Então, ó. Tiro aquele excesso. E aí, esse daqui é um alargador que tem no mercado, que ele funciona por fricção. Você aquece o tubo e ele vai abrindo uma bolsa. Eu vou usar o de 3/4, que é o mesmo tubo que a gente está usando. Lembrando, para a gente usar essa ferramenta, a gente precisa de uma parafusadeira de alta rotação, tá? E essa daqui é a parafusadeira de maior rotação da DeWalt. E aqui a gente vai ter que segurar o mais reto possível para fazer essa bolsa. Então, ó. Bolsa feita, tá? Eu tô olhando aqui. Tá legal, mas parece que ela tá meio oval. Só cuidado que tá um pouco quente, tá? Dá uma olhada, por favor. Aqui a gente já percebe no tubo
já não tem uma circularidade tão perfeita. Vamos ver na montagem como é que isso acontece. Ó, ele entrou, mas dá uma olhada que ainda ficou algumas... Ó, aqui você já viu, aqui você tem uma folga bem maior, localizada, no outro lado uma folga mais estreita. Isso vai gerar uma força capilar, vai dificultar um pouco a abrasagem. Então aí o ideal seria o quê? Já começar a pensar em utilizar pelo menos 5% de prata para você fazer essa abrasagem. Por quê? Não tem o equipamento ideal para fazer a bolsa. Vou usar um mais simples, eu estou ainda começando. Então pega uma solda, a liga um pouco melhor, um pouco mais de prata, para tentar te apoiar no produto que não está tão bem executada a bolsa, ok? Perfeito. E tomar muito cuidado com esse, para que não ocorra nenhuma trinca aqui no final, porque você acaba fazendo um esforço na mão, né? Ela vai movimentando, você tem que olhar bem aqui, com cuidado se você não trincou aqui no final da bolsa. Quando você força, se você forçar muito para um lado, pode acabar gerando uma trinca no tubo. Aqui eu segui a recomendação do fabricante da ferramenta. Às vezes pode ser que eu não segurei direito, então não é culpa da ferramenta também. Às vezes mas é isso que a gente tem no campo. Tá? Sim, sim. A gente não tem uma bancada onde a gente consegue segurar a ferramenta retinha e tal. Um ponto fixo, uma bancada segurando o tubo para pegar bem no centro, não vibrar. Então, ó, vou colocar ele aqui agora. E aí, a gente vai fazer mais uma abrasagem aqui. E agora a gente vai fazer do jeito errado, literalmente. A gente vai usar a liga certa, mas só que com a bolsa errada. Então vamos falar assim, do jeito não recomendado. Vou puxar aqui Aqui, o que a gente está falando? Na verdade, todos os processos aí com as 3 ferramentas, né? A da mais sofisticada à mais simples, nós fizemos aqui a bolsa da forma indicada aí para abrasagem. Agora vai fazer uma bolsa totalmente não indicada. E eu não vou mentir, já fiz muito, viu? Claro, já fiz muito, né? Já discuti na internet, que eu falei, mas sempre fiz isso, nunca deu pau. Me explica por que não pode fazer. Hoje eu sei, então hoje eu já não faço mais. Mas antigamente eu mesmo defendia a causa, mas hoje sem chance. Então, ó, vou apertar aqui. E para quem nunca fez isso, continue assim, nunca faça, tá? Eu vou usar um adaptador aqui. Vou aumentar o torque. Beleza? É muito comum a gente ver uma bolsa assim, Alexandre. Qual que é o malefício dessa bolsa? Rapaz. Benefício não tem, né? Mas... Não. O que acontece? Vamos lá. A gente faz a abrasagem e a gente acha que o material que está por cima é o que vai vedar o tubo. Ok. Ele pode ter alguma penetração no ponto de contato e pode realmente, num primeiro momento, não dar um vazamento. Só que para ele ter alguma resistência, eu preciso de penetração da solda. Então o que acontece? Quando você colocar o outro tubo aqui, na montagem, ele não tem, nem o tubo se encaixa um no outro. Tá? Ele está totalmente para fora. Então ele pode até grudar aqui uma peça na outra, mas é zero resistência. Então qualquer esforço que tiver no sistema, qualquer movimentação, a tendência é isso aqui se soltar. O que é o ideal? O ideal quando a gente faz a bolsa é a gente ter uma penetração de pelo menos 6 vezes a espessura da parede. Então a gente tem que descer no mínimo aqui, no mínimo, tá? Para ter um aceitável até quase a metade da bolsa. Nisso aqui você não vai fazer isso nunca. Não. Então ele não tem resistência mecânica nenhuma, esse tubo. É totalmente frágil. E para abrasagem, por exemplo, você está usando uma liga de brasagem, querendo uma capilaridade e uma penetração. Você não tem nem as paredes sobrepostas. Então, isso aí seria mais ou menos uma solda, vamos dizer assim. Não é uma solda ainda não porque é. você não está fundindo cobre. Verdade. Então, a temperatura é muito diferente. É um princípio assim que, no momento que você acabou ali, pode ser que você consiga passar com esse processo, mas isso não vai durar. Entendi. Com certeza isso aqui não vai durar, não vai ter um trabalho. Mas vamos ver aqui na prática o que acontece. Vamos usar essas ligas agora. Acho que vale a pena. Fechou. Vamos lá. Então, ó, vamos colocar ele aqui. E aí depois a gente vai fixar esse daqui. Você estava até falando, só um comentário a mais. Quando você faz esse chanfro, isso é comum na solda. Para que você faz isso? Para você ter uma penetração maior em placas, né? Então você não vai soldar ele só na superfície. Aí você corta os dois e preenche de material para ele dar uma resistência também, para ficar da mesma espessura, para a solda chegar até o outro lado. Perfeito. Aqui, por isso, aqui é alguma coisa que inventaram no meio disso. Funciona, infelizmente, mas nem na minha ilustração é tão assim. Vamos fazer na prática agora. Alexandre, qual que a gente vai usar primeiro aqui? A flat? Melhor vamos usar a redondinha, que o pessoal conhece mais. Essa daqui, que só 7% de fósforo. Só 7%. Nas duas. A liga é igualzinha, só muda a geometria dela. E agora eu vou começar com um maçarico mesmo, um kit PPU oxiacetileno, beleza? Beleza, mas vamos lembrar do processo. Tá vendo? Ótimo, eu gosto assim, é a real.
Primeira coisa que a gente vai fazer... limpeza. Limpeza, aí, ó. Então, isso é importante. O que eu vou fazer? Isso daqui é aquela buchinha que a mulherada adora limpar aquelas paredes, panelas antiaderentes. Quando a gente limpa lá em casa, né? Tem alguns tipos, né, no mercado, né? Aham. Normalmente varia por cor. Tem alguns tipos que é para limpeza de obra, limpeza pesada, e tem uma que é adequada para metal, aí para o cobre, principalmente, que ele é molinho ou alumínio. Aqui, ó, o que a gente vai fazer? Tirar a gordura, a oxidação, deixa só o cobre, aqui a gente não põe mais a mão. E tem que fazer isso dos dois lados, tá? E a solda ela vai penetrar, né, nas paredes, essas paredes é que tem que estar limpas. Tira a sujeira interna aqui também, ó, já vou colocar. Vou limpar aqui por fora também, para ficar bonitinho. Mas aí ele não vai ficar bonitinho. E aí, ó, beleza? Já vou limpar as outras também. Se eu não fizer isso, o que vai acontecer? É aquele lance da probabilidade de dar certo. Aham. Fazendo a limpeza, tirando óleo, tirando essas coisas que podem atrapalhar a brasagem, a chance de dar um resultado melhor é maior, né? Podemos dizer que é melhor a gente gastar mais tempo preparando do que até brasando? Sem dúvida, sem dúvida. Se tiver tudo certinho, a bolsa certa, a montagem certa, tudo limpo, a solda adequada, você vai elevando a probabilidade de um bom resultado drasticamente. Entendi. Então aqui, parede limpa, mesma coisa aqui. Vamos colocar aqui. E o último tubo. E aí agora a gente vai soldando soldando não, brasando um no outro. Vamos lá. Primeiro, oxiacetileno, oxigênio e acetileno. Aí é aquela regulagem da chama que falamos, né? Aqui é uma chama, quando começa esse barulho mais forte, o que você tem? Mais oxigênio. É uma chama oxidante. A temperatura fica mais alta, só que ele também reage mais. Aí tem que tomar mais cuidado. jogando oxigênio, é o oxigênio que oxida o cobre. Então ele oxida mais. Nitrogênio passante na tubulação. Nitrogênio está ligado ali na curva. Então a gente vai começar com circulação de nitrogênio e depois sem circulação de nitrogênio, beleza? Então, Alexandre, eu vou aquecendo o tubo, certo? Perfeito. Em cima e embaixo? Sim, pode aquecer a junta bem. O cobre, ele conduz bem o calor também. Vai equalizando mais fácil que outros materiais. Sim. Outros materiais tem que ter outra... Tem que girar mais rápido, né? Sim. Tem que tomar cuidado também na instalação. Às vezes você está numa pontinha, de um lado você tem só uma pontinha de material, do outro lado você tem um tubo inteiro. Vai dissipar mais calor. Aí você tem que concentrar mais o calor na parte onde tem mais tubo, né? Então, ó, já começou a avermelhar o tubo. E aí o que eu vou fazer? Eu vou adicionar o Foscopper do outro lado, certo? Sim. Adicionei calor de um lado. Ó como ela corre. E aí a gente vai descendo. Opa, ó, já ia adicionar errado aqui. Vamos lá. Aqui tá com excesso de material, eu coloquei desse lado. Na verdade já fechou aqui, viu? Jogar mais calor pra cá. Aí, correu. O que acontece se eu chegar aí e colocar um pano úmido agora? Do jeito que tá. Então, aqui ela já perdeu, a solda ela mais ou menos 700 graus que você está fazendo, ela está avermelhada. Aqui ela já perdeu bastante da temperatura. Eu posso molhar aqui, não vai trincar, nada disso. Não vai trincar. Tá. Até porque nós estamos falando de cobre. Quando você vai para aço, já muda completamente. É outra liga. Concepção, você vai para outros materiais. Mas o cobre, ele, a partir do momento que você aquece ele vai amolecer. Finalizou a brasagem, a gente já pode umedecer o tubo. Parou aquela vermelhidão, não tem problema nenhum. Não vai danificar, não vai trincar a solda, certo? A brasagem. Exato. Então, o que é essa parte preta que aconteceu aqui? Essa parte preta é justamente a ação do fósforo. Que ele vai, a hora que você está no ponto de fusão da solda, né? O fósforo ele vai desoxidando a superfície. Como você vai jogando o oxigênio, ele age bem nessa região onde próximo à solda. Então, aqui foi até lá embaixo, certo? Não dá para falar. Não dá para saber internamente. Isso é por fora. Não dá para saber. Depois, na hora que a gente cortar, a gente vai ver melhor. Mas como você não vê excesso de solda aqui por fora, então
todo o material ele desceu. Fazer aquele anel mais grosso aqui é gasto de material à toa. É gasto de material. O que você precisa é de material entre as duas paredes. Tá certo. Entre uma parede e outra. Perfeito. Então não adianta ter material fora, porque ele não tem. A ligação da abrasagem é muito, muito pequena. Perfeito. Então ela é só uma película ali próxima ao material. Então vamos abrir o nitrogênio aqui novamente. Beleza? Agora a gente vai usar o maçarico de duplo, que é esse daqui, ó. E vamos usar a varetinha flat. A flat nesse momento. Sim. Qual que é a diferença aí? Falando um pouco antes de você fazer. A vareta redonda, quando você vai colocar o material, ele toca um ponto só. A vareta flat, ele tem o mesmo volume de material, só que você vai encostar uma área maior nele. Então a tendência é ele fluir mais rápido. Entendi. Poderia também diminuir o diâmetro da vareta, mas aí você precisaria de mais material, mais vareta para poder fazer a junta. Ó, aqueci muita bolsa, mas o tubo em cima não está na temperatura legal. Agora, ambos estão na mesma temperatura. Então, ó, ao contrário do calor, eu coloco a vareta. Opa. Tô tirando o calor aqui, ó. Eu vejo aqui, ó, a bolsa tá muito larga de um lado. Vou jogar para baixo aqui, ó. Veja que ela tá correndo. Aqui não fechou muito bem não, desse lado. Eu vou parar aqui pra gente entender o que tá de errado nessa brasagem aí. O que eu vou fazer, ó? Já saiu a vermelhidão, então a gente já vai esfriar o tubo aqui. Alexandre, aqui, de um lado, a bolsa estava maior. E do outro lado, a bolsa estava menor. Vamos tirar aqui. Você pode fazer uma análise aí para mim, por favor? Aqui ela tem os pontos que dá dúvida se teve o preenchimento. Bem onde tem uma barriga, uma bolsa maior. Exato. Né? O fósforo tá vindo até aqui embaixo, mas a gente não sabe. É aquele ponto que eu te falei. A força ela acaba puxando mais material do lado que está mais justo. E naquele lugar, às vezes, ele não tem força para o material preencher. Que foi o que aconteceu aqui desse lado. Dá para ver que o fósforo está aqui em cima. Aqui tá bem justinho, mas aqui ficou um vãozinho. E a gente adicionou bastante material aqui. Sim. Ele gasta mais, que é o efeito de uma boa bolsa ou não, né? Entendi. Agora, a gente vai fazer... Essa é a pior dos mundos aí. Mas agora nós vamos acrescentar um pouco de prata. Tá. 2% agora, certo? Agora a gente vai usar uma Silphos Copper 2% de prata. E um outro maçarico também. A gente vai usar um maçarico um pouco mais simples, mas só... mais fraco. Com menos calor, vamos dizer assim, né? Não, para abrasagem isso é bom. É? Por quê? Você aquece, quando você joga um calor muito rápido, tem que controlar bem, porque a hora que você percebe que você tem que colocar a vareta, a temperatura ainda continua subindo. Quando você aquece de uma forma mais branda, você vai chegar na temperatura exata que você precisa, né? Foi o que aconteceu aqui embaixo, naquele duplo. Ó, veja aqui o fluxo da solda, né, da abrasagem, né? Ela vai e ela corre pro calor, né? Deixa eu vir para esse lado aqui agora. Ó, aqui, o ideal é que a vareta entre do outro lado, né? Eu preciso aprender a abrasar melhor. Mas nem sempre na instalação você tem essa condição. Só de não estar diretamente na vareta já tá... Aqui tá com um excesso de material, mas é nítida como o fluxo da vareta, a capilaridade dela é melhor. Ela é melhor e ela é mais fácil de você controlar. Muito também. Mais fácil. Então aí você consegue fechar aquele ponto que estava com uma folga excessiva. Consegue trabalhar ela, né?
Então, onde tem bolsas com tamanhos maiores... Regularidade, põe um pouquinho de prata. A gente põe um pouquinho de prata. Beleza. Aqui. Não tem problema nenhum a gente tirar o calor do tubo de cobre, tá? Com umedecido assim. Você já faz uma limpeza, né? Facilita, né? Então, ó, tudo vedado aqui. Então, pessoal, o que a gente tem que ter noção? Ah, eu preciso fazer aquele cordão e deixar tudo muito bem grosseiro aqui. Você tá gastando material à toa, certo, Alexandre? Certo. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fechar a bolsa completamente. O Alexandre tem até uma imagem aqui de uma brasagem, uma união bem feita aqui. Brasagem padrão, ó. Você vê que não tem excesso de material. Aham. O menisco está todo formado, você não vê falha nenhuma durante toda a circunferência. E o que a gente fala do menisco aqui, ele fazer uma barriga para dentro. Perfeito. Porque quando ele começa a ter material para fora, significa que ele não teve uma boa penetração. Perfeito. Normalmente se enfia um monte de material, gasta mais e não está fazendo uma boa brasagem. Agora, o nitrogênio tá aberto. Agora a gente vai fazer aquela união com flange, que é muito comum usar, mas não é o certo, tá? Nós vamos fazer algo totalmente errado no material e usando uma liga boa, né? Vamos usar uma 5% agora. Eu vou diminuir o calor para não ficar muito... Porque vai ser complicado controlar. Ainda mais nessa bolsa. Vou fazer com um calor um pouco menor, tá? Novamente, agora a gente vai usar uma Silphos Copper 5%. Aquecendo o material. O Alexandre está segurando ali porque é tão difícil, é tão ruim usar essa flange que tem que ficar segurando um pedacinho de tubo. Toma cuidado aqui para não aquecer demais e furar a flange, que seria uma bolsa agora, né? Ó, eu vou adicionar calor de um lado e a vareta do outro. E ainda tem mais uma outra situação aqui, né, Alexandre? A gente vai gastar muito mais material à toa, muito mais liga aqui e não vai vedar da forma que deveria. Eu não estou conseguindo enxergar lá. Aí, Fechou. já fechou. Beleza. E aí, ó. Pode soltar, Alexandre. Ficou até torto, hein? E aí, Alexandre, faz uma análise de como que tá essa brasagem, por favor. Então, na verdade, assim, aqui ela tem... Aparentemente, ela vai vedar de um vazamento. O que nós vamos ver depois, na hora que a gente fizer o corte dos tubos, é que não tem praticamente área para dar resistência mecânica nisso. O que eu estava falando, se isso aqui fosse ficar estritamente estático dentro de um vidrinho, que ninguém mexesse, talvez até durasse. Mas no dia a dia não é assim. A instalação está lá, pode ter um movimento, pode alguém encostar numa outra ponta e forçar ela não tem resistência. Então ela tem uma grande chance de gerar um vazamento, de soltar até inteira. Entendi. Mas aí quando a gente cortar, a gente vai ver bem o quanto a gente tem de ancoragem aí na brasagem. Na brasagem. Agora a gente vai usar o melhor dos mundos, que é o quê? 15%. Uma vareta 15% de prata em uma bolsa com o tamanho exato para a gente fazer essa brasagem. Um detalhe, ó, quando a gente vai caminhando nas ligas, a gente também, mesmo dentro desse grupo, a gente tem uma diminuição da temperatura de trabalho. Então pode parecer pouco, né? Que a gente está indo, num Foscopper de 730 aí, que seria esse mais que a gente encontra no mercado, para uma 15%, que a gente está em 710 graus de temperatura de trabalho. Mas isso dá uma diferença enorme na hora que você está fazendo. Com certeza. Então aí o cara, sente, é o que a gente... Essa é a melhor liga que tem das fosforosas. Entendi. Incomparável. Tanto tem empresas, por exemplo, equipamentos mais caros, mais sofisticados, desde a produção dos componentes até o final, a instalação, só se usa 15%. Ninguém usa outra solda. Show. Então... Desculpa. Os registros estavam fechados. Então aqui a gente vai usar o melhor dos mundos. Vareta 15%, bolsa do tamanho exato e um kit PPU que tem uma temperatura bem alta aqui. Tanto é que a gente tem que tomar bastante cuidado para não furar esse tubo.
E tem mais uma outra situação, eu falei, a temperatura alta ela te acelera o processo, mas também requer mais habilidade para fazer, né? Tem mais uma outra situação aqui também, adversa, que não tem aquela ventania que está acostumado no campo, né? No campo, exatamente. Então, aí a temperatura alta ajuda, porque quando está entrando, está dissipando mais calor, né? Correto, correto. Então, ó, já está numa temperatura aqui, ó, olha como ela corre. E até furou. Realmente, ó. Temperatura muito alta, furou. Controlar, né? Difícil controlar. O ideal aqui é menos temperatura. Ainda ficou com excesso de material. Furei o tubo de um lado ali, mas vamos esfriar. Quem desenvolveu essa liga fosforosa, né, pelo que a gente pesquisa tudo, é um fabricante americano e ele recomenda uma chama carburante. Chama carburante? Que é mais acetileno e menos oxigênio. Para quê? Para subir isso mais suave, você tem uma abrasagem, ele busca a abrasagem perfeita, não performance, né? Entendi. Nas empresas, o pessoal normalmente quer mais potência para fazer mais rápido. Para ser mais rápido. Mas ele faz... A gente não pode comparar uma instalação com uma produção em série, né? Instalação, o cara vai fazer uma, duas, se ele faça 30 soldas num dia, depois ele vai fazer depois de um tempo. Na produção, o cara faz às vezes mais de 1000 soldas no mesmo dia. Então ele já tem todo... Então vamos fazer o seguinte... um automático. Vamos fazer uma solda agora aqui, uma brasagem, com uma vareta 15%, sem circulação de nitrogênio. Tá? Para observar o interno. Para a gente observar o interno, o que acontece com esse tubo internamente. Eu vou fazer uma bolsa aqui. Beleza. Vamos dar aquela limpadinha interna. Aqui e aqui. E agora a gente vai fazer uma abrasagem carburante. Menos oxigênio. Não, é isso. Mais lento, você pode usar até o... Se você usar o maçarico? Mais fraco, é o mesmo efeito, né? Você tá com uma chama mais lenta. Agora, sem circulação de nitrogênio, tá? E aí a gente vai fazer mais uma abrasagem com a bolsa virada de cabeça para cima, tá? E o certo é a gente distribuir o calor uniforme assim, mesmo que o cobre ele não é retém calor, qual que é a palavra? Quando ele conduz, né? Rápido. Dissipa melhor, né? Mesma característica de conduzir energia elétrica, né? De ter pouca resistência, ele também na parte de temperatura é a mesma coisa, ele dissipa rápido. Ó, já tá. Ó, já foi até material demais ali. Aham. Não precisa de mais. Já vedou bem. Até foi muito ali, ó. Você vê como você tava lá do outro lado, ele já chegou Já aqui. Correu e já fechou o anelzinho. É a abrasagem ideal essa. Perfeito. Vamos fazer mais uma aqui. Agora com a bolsa virada para cima, tá? Então agora vamos limpar o tubo aqui. Bolsa já tá limpa internamente. E a gente vai fazer uma brasagem com a bolsa virada de cabeça para cima. No dia a dia, às vezes você está soldando com ela deitada, mas acontece muito, fazer uma curva para baixo e tal, e aí a gente vai ver que o pessoal acha que tem que virar o pé assim. O fluxo, a capilaridade vai levar a solda para cima, né? A liga para cima. Ó, a bolsa já tá bem vermelha, mas o tubo de baixo ainda não. Então, vou deixar os dois na mesma temperatura. Porque esse tubo é menor, tá vendo? Ó? Então ele aquece mais rápido. Prazo para ele também ter mais calor em cima. Ah, tá certo. Então, ó, só encostei a vareta e tô subindo o calor, ó. Opa, subiu demais a temperatura.
Deixa eu voltar para esse lado aqui. Voltar nesse cantinho aqui. Ainda sobrou um pouquinho de material aí, que desceu, que eu adicionei demais. Mas eu vou aprender a soldar ainda, viu? Soldar não, brasar. Mas é prática isso, né? Enquanto agora você tá virando... Virando soldador? Escritório. E zero problema a gente fazer isso, certo, Alexandre? Correto. Então tá bom. Aqui, ó. E aí, faz uma análise para nós dessa brasagem, Alexandre, por favor. Ficou até melhor que a outra. Ficou melhor que a outra? Aparentemente o cordão tá mais fechado. Tem Adicionei... até um pouco de excesso, né? Como você falou, até para fora aqui, porque esbarrou e tal. Sim. Aí ele acaba subindo. Mas você vê que ele fica bem concentrado na junta e por dentro ele tem a força para subir. Se ele fosse pela gravidade, a hora que ele derreteu aqui... Já ia descer tudo. Exato. Vai descer. E aí, será que tem diferença usar 2%, 5%, 15% ou sem prata? Tem muita diferença. Então, em materiais que tem mais vibração, cobre com cobre, o ideal é que tenha mais prata. Mas eu costumo falar assim, experimenta. Porque aqui você está vendo brasar tudo, a percepção quando você está fazendo é outra. E um outro detalhe, compra Brasil Soldas. Você vê, ó, ele vem identificado, é seguro, porque tem gente no mercado que às vezes vai falar que está te vendendo um material com um percentual e de repente entrega outro. Aí você vai achar que a solda é ruim. E não é. Então aqui você tem, ó, temperatura, composição, tudo definido e material certificado, tá? Então esse é o que a gente pode fazer aí para ajudar vocês aí a ter um bom produto final. E Alexandre, tem diferença circular nitrogênio e não circular nitrogênio? Tem muita diferença. Tem? Vamos ver na Você prática? circula o nitrogênio, na verdade você vê toda essa oxidação aqui que a gente viu fora que passou o paninho úmido, você não tem como passar por dentro. Sim. Então ele, sem nitrogênio ele vai estar todo oxidado. Toda aquela, como você fala, Carepa. Carepa, exatamente. Quando o nitrogênio circula, qual que é a função dele? Ele vai expulsar o oxigênio daqui de dentro. Então ele cria uma atmosfera inerte, que não vai oxidar. Então onde estava passando o nitrogênio, ele vai estar limpinho. Porque não oxida. A oxidação se dá pelo oxigênio. O oxigênio, nitrogênio... Ou da chama ou do meio. Né? Por isso que a gente fala, chama oxidante. Quando tem muito oxigênio, ele acelera a reação. Tanto é que na hora que a gente circula o nitrogênio, não precisa... É uma pressão muito baixa. O nitrogênio está ali só para empurrar... A partir do momento que ele cria o fluxo, ele tirou o oxigênio. Exato. Vamos abrir esse tubo agora? Dá licença para mim rapidinho, por favor. Alguns me chamam de taradinho da esmerilhadeira. E aí, Alexandre, vamos ver se ficou diferente internamente? Deixa eu puxar bem aqui embaixo. E aí a gente vai ter uma análise bem legal aqui. Aqui a gente vai olhar duas coisas. Uma, a limpeza, né, dentro com a circulação e depois sem. E a penetração da solda. Que a brasagem aí não dá pra gente fazer um ensaio destrutivo em tudo, mas aqui dá pra gente ver direitinho tudo o que aconteceu. Ainda ficou limpo aqui internamente, porque na hora que eu tô passando a esmerilhadeira, toda aquela sujeira, ela se movimentou e saiu. Mas aqui, essas duas brasagens foi sem circulação, foram sem circulação de nitrogênio, e essas aqui foram com circulação de nitrogênio. Olha a cor dessa brasagem com circulação e olha a cor daqui sem circulação. Aqui, toda aquela carepa que criou do lado de fora, criou do lado de dentro também. Então existe uma diferença. Agora, e quanto à capilaridade? Então, vamos lá, vamos relembrando aqui, ó. Primeira brasagem aqui nós fizemos com Foscooper. Aqui, ó, você vê, a solda ela não chega a aparecer tanto, ela até chegou aqui ainda um pouquinho no final, né? Então mostra uma boa penetração, ó. Aqui já aumentou a penetração. Aqui também ela chegou pouco, aqui já teve bastante excesso. Essa aqui foi... Essa daqui foi a 5%, mas só que essa aqui é a bolsa. Então, olha lá. Dá uma olhada na lateral. Na verdade, aqui, ó, toda essa solda desperdiçada aqui, ela não tem função nenhuma. O único ponto de união aqui que a gente Dá uma olhada aqui, ó. Filma desse lado aqui, ó. É para mostrar que aqui não é uma bolsa, aqui é uma flange, ó. Então entrou material, gastou material à toa. E o único ponto que vai dar resistência aqui, ó, é isso aqui, ó. É onde tem contato dos dois tubos. Não tem quase nada. Aqui nós estamos falando de uma bolsa, ó. Ela vem daqui até aqui. A solda passou aqui por trás. Então a resistência mecânica disso é muito maior. Aqui até está bem brasado, mas olha quanto você gastou de material. À toa. Porque ele vai correndo para onde não tem sentido nenhum. Aqui a gente veio com uma... Essa é a 15%. E aqui é 15% ao contrário. Ó, você vê, aqui o material entrou por baixo e ó,
Ele chegou lá em cima. Aham. E até em mais excesso do que aqui, ó. Exatamente. Ó. Então você vê que a 15% ela corre muito melhor, ela tem mais capilaridade. Capilaridade. Quando você olha para a solda de Foscooper, ela não sobe tanto assim com tanto excesso. Com o calor ela ultrapassa o limite ali. Legal. Então aqui a gente viu na prática o uso da vareta Foscooper sem prata e com prata e também a bolsa. Se o correto é usar a bolsa ou se pode fazer uma flange aqui. Gastou material à toa? Não vedou corretamente? Prata, né? Gastou prata. Prata, exato. Não, um detalhe assim, né, que é importante nesse grupo. Aqui tem boas brasagens, mas ela é dura porque é só cobre e fósforo. Então, quando tem vibração, isso aqui com o tempo pode criar micro trincas e vazar o gás, porque nós estamos falando de gás aqui. Essa solda com prata, ela começa a ser mais macia. A prata ela age como um amortecedor, além da capilaridade. Então, mesmo com vibração, ela não vai trincar, ela não vai acontecer nada com ela. Perfeito. Tá? E olha que a circulação de nitrogênio chega bem próximo agora. Olha como o tubo aqui está bem limpo na cor do próprio cobre. E aí, quando você vem para a brasagem sem a circulação de nitrogênio, ó, essa sujeira, ó. Eu passo o dedo e sai. Mas só que a gente não consegue passar o dedo na hora que a gente tá com o tubo fechado, né? Aí é o lance da economia. Você economiza na solda, tem vazamento, tem que voltar. Você não põe o nitrogênio, aí você vai ter que às vezes fazer uma limpeza em toda a tubulação para evitar um problema no equipamento. Ou senão vai ter que trocar uma válvula de expansão eletrônica, ter que trocar um filtro, e aí você tem muito mais trabalho de trocar um componente do que você circular o nitrogênio. E novamente, dá trabalho? Não sei se dá trabalho. Eu acho que dá trabalho fazer a limpeza de um sistema. Retrabalho dá trabalho. Exatamente. E não é cobrado. É isso aí. Então, hoje, nesse vídeo, a gente vai finalizar, mas ainda a gente vai fazer a troca de um compressor e num próximo vídeo a gente vai mostrar isso daqui. Legal, vamos usar outros grupos de solda até pra gente entender as diferenças, né? Exatamente. Poder conhecer mais aí para escolher certo. Perfeito. Alexandre, muitíssimo obrigado. Prazer enorme estar aqui com você. O prazer é todo meu e obrigado por você transferir e passar esse conhecimento que você tem. É gostoso até, na verdade, passar esse conhecimento para as pessoas eu acho que é bem legal. É um trabalho que você faz, né? A gente tenta. Mas isso é bem importante, qualificar o pessoal que vive disso, né? Que quer melhorar. Então, usar a ferramenta certa, usar o material certo, fazer a técnica certa. Então, esse é um vídeo longo, mas é um vídeo muito didático, tá? Então, aqui tem informações que você não encontra na internet. E se você quer saber mais, a gente tem a FGTech aqui em São Paulo com cursos práticos. Então, tudo isso que a gente fez aqui, a gente vai fazer novamente, cada instalador. Vão fazer, cada instalador vai fazer, vai sair daqui tendo instalado da forma certa. Exato. Ele vai usar uma vareta 15%, vai usar uma vareta 5%, vai usar um maçarico de vários modelos, que é para exatamente... Aqui é o lugar onde ele tem que errar. Aqui exato, ele tem que testar, tem que errar, para não errar em campo, beleza? Alexandre, novamente, muito obrigado. A casa é sua, quando quiser ver. Valeu. Tchau, tchau, pessoal.